Se você está procurando por mensagens inspiradoras e reflexões profundas sobre Deus e a vida, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará conteúdo que visa inspirar, motivar e trazer esperança para a sua vida. O desafio do gigante. No vale de Elá, entre as colinas onduladas da Judéia, 2 exércitos se enfrentavam em silêncio, como se aguardassem um sinal para a batalha. De um lado, os israelitas, liderados pelo rei Saul, estavam armados e prontos para a luta. Do outro, os filisteus, com seu gigante Golias, desafiavam os israelitas com gritos e provocações. Golias, com mais de 3 metros de altura, era uma visão aterradora, sua armadura pesada e sua lança enorme, como uma árvore arrancada do chão. Durante 40 dias, os 2 exércitos se encararam, sem que ninguém ousasse desafiar o gigante. Os israelitas estavam paralisados de medo, e até mesmo o rei Saul parecia ter perdido a esperança. Mas, em Belém, a alguns quilômetros de distância, um jovem pastor chamado Davi estava alheio a tudo isso. Ele cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé, e cantava canções para elas, como se fossem velhas amigas. O encontro com o destino. Jessé, pai de Davi, recebeu uma ordem do rei Saul para que seus filhos mais velhos fossem ao campo de batalha para levar comida e verificar a situação. Davi, o mais jovem, foi enviado para levar queijo e pão para os irmãos. Ao chegar ao acampamento, Davi ouviu o gigante Golias desafiando os israelitas e viu o medo nos olhos deles. Ele perguntou aos soldados sobre o que estava acontecendo e por que ninguém havia desafiado o gigante. Os irmãos de Davi o repreenderam, dizendo que ele era apenas um jovem pastor e que não sabia nada sobre a guerra. Mas Davi, com uma confiança que vinha de dentro, disse que havia matado leões e ursos que ameaçavam seu rebanho e que o Deus que o havia livrado deles também o livraria do gigante. A notícia chegou aos ouvidos do rei Saul, que convocou Davi para uma audiência. A arma da fé. Saul olhou para Davi com desconfiança, pensando que o jovem pastor era louco por querer enfrentar o gigante. Mas Davi contou ao rei sobre suas experiências com os animais ferozes, como Deus o havia protegido. Saul, embora relutante, decidiu dar uma chance ao jovem e ofereceu-lhe sua armadura para que se protegesse. Davi, porém, recusou a armadura, sabendo que ela não era sua. Em vez disso, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e sua funda, confiando que Deus o ajudaria a derrotar o gigante. Com uma confiança inabalável, Davi avançou em direção ao gigante, enquanto Golias o ridicularizava, pensando que era apenas um jovem inexperiente. Mas Davi sabia que não estava sozinho e que o Deus do universo estava com ele. O confronto. Golias, com sua armadura pesada e sua lança enorme, avançou em direção a Davi, pronto para esmagá-lo. Mas Davi, com sua funda e pedra, correu em direção ao gigante, escolhendo o momento certo para atacar. Com uma oração silenciosa, Davi lançou a pedra, que acertou Golias na testa com precisão mortal. O gigante caiu ao chão, e os filisteus começaram a fugir em pânico. Os israelitas, que estavam paralisados de medo, agora corriam atrás dos filisteus, gritando e lutando. Davi, porém, não se alegrou com a vitória. Em vez disso, ele sabia que a vitória era do Senhor. Ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça do gigante, como se fosse um símbolo da vitória de Deus sobre os inimigos de Israel. A celebração. Quando Davi retornou ao acampamento, foi recebido como um herói. As mulheres cantavam e dançavam, celebrando a vitória de Davi sobre o gigante. O rei Saul, embora inicialmente desconfiado, começou a ver Davi como um jovem talentoso e corajoso. Mas, por trás da celebração, havia uma sombra de inveja no coração de Saul. Ele começou a se sentir ameaçado pelo jovem Davi, que agora era o herói do povo. Davi, porém, não se deixou levar pela fama ou pelo poder. Ele sabia que a verdadeira vitória não era sobre os filisteus, mas sobre a confiança que ele havia depositado em Deus. Ele continuou a servir ao rei e ao povo, sabendo que sua força vinha do Senhor. A sombra da inveja. Saul começou a se sentir cada vez mais desconfortável com a fama de Davi. Ele via como as pessoas o amavam e como Davi era mais popular do que ele mesmo. A inveja começou a corroer o coração de Saul, e ele começou a tramar contra Davi. Ele o nomeou como líder militar, esperando que ele fosse morto em batalha. Mas Davi continuou a vencer, e a popularidade dele só aumentava. Davi, porém, não sabia da trama de Saul e continuou a servir ao rei com lealdade.
Ele não se deixou levar pela inveja ou pelo ressentimento, sabendo que sua confiança estava em Deus, não nos homens. O legado, a história de Davi e Golias se tornou um exemplo de fé e confiança em Deus. Davi, o jovem pastor, havia derrotado o gigante com uma funda e uma pedra, mostrando que a verdadeira força não vem das armas ou da armadura, mas a confiança em Deus. A história de Davi se tornou um legado para gerações futuras, lembrando-as de que, com Deus, até mesmo os mais impossíveis desafios podem ser superados. Davi continuou a servir ao rei e ao povo, sabendo que sua força vinha do Senhor. E, embora Saul continuasse a tramar contra ele, Davi sabia que Deus o protegeria e o guiaria em todos os seus caminhos. A confiança de Davi em Deus se tornou um exemplo para todos, mostrando que, com fé e coragem, podemos superar qualquer obstáculo. Se você gostou dessa mensagem e se sentiu inspirado, por favor, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará mais histórias, reflexões, palavras de esperança que apontam para a graça e o amor de Cristo. Obrigado por assistir.